Olá, colegas. Estamos aqui então iniciando mais uma live. Estamos aí aguardando o nosso palestrante de hoje, que é o Felipe Malma, da nossa comissão de tecnologia. Tá aqui, vamos ver. Vamos passar aqui para ver se já adicionando. Começar. Esperando que o pessoal entre. Olá, Felipe, tudo Boa noite, bem? presidente. Tudo bem. Tio, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tô aqui em casa, correria, mas Que tudo bom, certo. que bom, que bom. Coisa boa, estamos esperando um pouquinho, Felipe, o pessoal começar a chegar, a entrar, né? Vamos Estamos vendo sim. vários colegas chegando aos pouquinhos, né? Deixa eu me ajeitar aqui, tentar fazer as coisas bem feitas. E dizer, de agradecer a tua disponibilidade de estar junto conosco, né? Na noite de hoje, acho que é uma noite muito especial, muito importante para todos nós da advocacia do Rio Grande do Sul, que temos, né, digamos, 2/3 da justiça aí totalmente eletrônica, né, como a Justiça do Trabalho mais a Justiça Federal, e temos também as questões da Justiça Estadual, que a gente vem encampando aí, que a coronavírus pôs de demonstrar aí o quanto nós estamos atrasados, né, de poder, já num tempo de pandemia, trabalhando remotamente. Estou vendo aqui entrando vários colegas, aí, o Eduardo Lemos, o Gustavo Jurgen, a Regina Guimarães, assim, vários prestígios. Mas eu quero, então, aproveitar, Felipe, além do agradecimento, já a gente começar a bater um papo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque as pessoas às vezes não conhecem todo o trabalho da Ordem, principalmente o trabalho dessa comissão que tu tem presidido. Tu é, tu é discípulo de dois grandes homens que iniciaram essa luta, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua comissão de inovação e tecnologia, o seu histórico, enfim, para que depois a gente aprofunde um pouco mais enquanto as pessoas vão entrando na nossa live. Bacana, presidente. Então, a Comissão de Tecnologia e Inovação, ela nasceu em 2010, né, com o Dr. Carlos Tomás Albornoz como presidente, Miguel Ramos como vice-presidente, e fizeram um trabalho sólido ali quando o EPROC estava sendo implantado aqui no Rio Grande do Sul, né? Desde lá, o trabalho foi muito intenso, até porque naquele momento nós ainda não pensávamos que a mudança seria tão profunda quanto foi, né? Então, desde sempre a comissão esteve junto no desenvolvimento dos sistemas de processo eletrônico e também na capacitação dos advogados. Eu me alistei na ordem em 2015, né? Entrei nessa comissão como membro, desde lá já comecei a trabalhar e 2 anos depois me foi confiada a presidência dessa comissão, que eu fico muito contente de ter sido indicado por ti, presidente, e renovado o mandato novamente. O que nós temos feito dentro da comissão? Nós temos trabalhado em muitos setores, né? Tecnologia, inovação, processo eletrônico, e de uma maneira ou de outra refletem esses dois aspectos. E as profissões elas ainda estão se acostumando com essa temática, né? Veio a contabilidade, começou a trabalhar um pouco mais com tecnologia, agora a advocacia, né? E o nosso papel é o de resolver, sugerir soluções junto aos tribunais e capacitar a advocacia, mais especificamente quanto a processo eletrônico, né? Uhum. Então, a OAB do Rio Grande do Sul é uma das únicas, se não a única, que tem assento em todos os tribunais no Rio Grande do Sul. Todos, sem exceção. Militar, eleitoral, TJ, TRT, TRF, em todos os tribunais a OAB tem voz. E isso se dá ao brilhante papel da diretoria, né, que tem conduzido sempre as soluções do diálogo, né? É só assim que nós podemos construir. Me diz uma coisa, assim, para nível de levantamento histórico, né? Desde que os primeiros passos do processo eletrônico chega a Advocacia Gaúcha, o PJE na Justiça do Trabalho, e o Albornoz e o Miguel Ramos saíram ao interior, tu também, junto com César Sussbach, que está aqui nos prestigiando também,
saímos caminhando pelo interior para capacitar a advocacia a começar a mudar lá atrás isso. Tu tem ideias hoje, tem registro de quantos advogados foram capacitados no PJE, mais ou menos assim, Felipe? Presidente, se nós formos contar todas as visitas que nós fizemos ao interior, eu acredito que nós atingimos fisicamente, presencialmente, mais de 60 mil advogados. Tá? Porque nós fomos muitas vezes a 106 subseções. Então, logo que eu entrei como membro da comissão, eu já me candidatei e comecei a ir junto com o Bornoz, com o Miguel e com o César. Né? Depois, no ano retrasado, mais especificamente, acho que foi um dos anos mais intensos, pelo menos para mim, eu quase que todas as semanas do ano passado, do ano retrasado, eu tirava 2 dias para a OAB e 3 dias para trabalhar no meu escritório. Então, toda quinta e sexta, eu saía em direção ao interior. E quando eu falo eu, não só eu. Né? O Albornoz continuou dando treinamento, Miguel continuou dando treinamento, César, Pedro Martins, o Marcos Laguna, Fabrício e tantos outros membros da comissão. Mas quinta e sexta, normalmente, eu saía do escritório, a gente viajava até o interior, então a gente gastava uma manhã viajando, chegava na parte da tarde, dava o treinamento em uma cidade, viajava para outra cidade, dava outro treinamento à noite, viajava para outra cidade, pernoitava para logo de manhã dar mais um treinamento, de tarde em outra cidade mais um, e aí retornava na sexta-noite. Então, esse ano ele foi bastante intenso, mas foi fruto de uma proposição tua, presidente, e isso é importante que se diga. Eu fui chamado ao gabinete e o presidente me disse: não podemos deixar a advocacia assistida. O impacto negativo tem que ser minimizado e a qualidade do processo eletrônico potencializada. E com isso nós assumimos a missão, desenhamos o cronograma e foi simples até para nós, porque foi a continuidade do trabalho que o Albornoz e o Miguel já estavam fazendo, né? A gente fez uma parceria muito grande ali com a Coordenadoria das Subseções, que o nosso vice-presidente hoje, Fara, comanda. Então, é um trabalho que para nós é muito gratificante. Né? Chegar muitas vezes nas cidades e o colega com mais experiência, na nossa chegada, dizer: olha, Felipe, eu estou me aposentando compulsoriamente, eu não tenho como trabalhar. E eu cansei de falar isso: colega, assista o treinamento até o final, que tu vai sair daqui operando o sistema de processo eletrônico. Isso que eu ia te falar, assim, Felipe, nessa caminhada que já são alguns 1000 quilômetros, algumas eu tive na abertura e vi o quanto do interesse. Isso que é muito bacana, Felipe, sabe? Essa coisa assim, às vezes a gente pensa: a ordem nos tira o corpo, nos tira o sangue, né? A ordem nos tira do escritório, nos tira da família, nos tira dos ateus. É um compromisso que todos nós temos e nos dedicamos fortemente a isso, mas ela nos dá satisfações importantes, nos dá amigos que nós nunca teríamos conhecido se não fosse pela ordem, e também a questão social e assistencial que a ordem dá em várias frentes, e a tua comissão nesse momento ganha um protagonismo enorme, né? E eu queria que tu pudesse dizer para mim quais, assim, nessas andanças todas, a maior dificuldade da advocacia em lidar com o processo eletrônico, né? Se pudesse apontar alguns exemplos que tu tivesse, para que depois a gente consiga começar a entrar mais tecnicamente, mas acho que é importante dar essa visão da advocacia que tu tem como ninguém, né? Por viajar muito e conhecer de perto as realidades, poder dizer para nós o que eles têm de dificuldade, assim, os relatos assim da tua experiência. Claro, presidente. Assim, nós que estamos aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, nós temos uma visão, né? E enquanto OAB, nós temos que ter a visão macro da coisa, uma visão estadual, né? E aí, no interior, nós temos cidades que não têm, por exemplo, um fornecimento adequado de internet. Nós temos colegas que têm dificuldade com a estruturação básica da informática dentro dos seus escritórios. Então, algumas dificuldades que a gente foi mapeando nos treinamentos, durante os treinamentos, aprendendo com os colegas e aí buscando soluções para levar através desses treinamentos.
Então, se nós analisarmos o que é o treinamento de processo eletrônico da OAB hoje, nós levamos em torno de 3 horas e meia para dar o curso. E eu falo muito rápido, correndo, porque eu chego no interior, assim, eu vou visitar uma subseção que está a 500 quilômetros de Porto Alegre. Eu sei que é difícil de voltar lá, porque nós temos que atender todas. Então eu fico ansioso por passar o maior conhecimento possível para aqueles colegas de lá. Então a gente foi mapeando, e nesse treinamento de 3 horas e meia, 1h30, 2 horas, era de como o colega organizar o seu escritório, como organizar os seus processos, como remoçar a sua advocacia. E aí 1h30, aí sim falando de processo eletrônico. O processo eletrônico, a gente tenta tranquilizar os colegas, é a parte mais fácil, é a parte mais simples. O que a gente precisa mesmo, presidente, é modificar a cultura, é a forma de pensar, né? Até poucos meses atrás, nós, advogados, eu me incluo nisso, nós utilizávamos o computador como uma máquina de escrever mais moderna, né? Não adianta eu ter o computador e usar o Word. Eu preciso entender como é que eu posso, de alguma maneira, em algum nível, colocar nuvem no meu escritório, seja através de uma solução de um OneDrive, de um Dropbox, enfim. Mas eu preciso entender como que é o novo escritório de advocacia. Antigamente, para me montar um escritório, eu botava uma mesa, cadeiras, estante, computador, telefone e está montado o escritório. Hoje não mais. Hoje eu preciso definir processos, eu preciso entender como que a informação vai circular no meu escritório. E isso não é uma obrigação imposta pelo processo eletrônico. Isso é uma obrigação imposta pela evolução da sociedade, né? O meu cliente quer ter acesso à informação mais rápido. Ele me cobra. Então, não importa se eu estou viajando ou se eu estou dentro do escritório. Quando o meu cliente fala comigo, ele quer saber como é que está o caso dele. E isso que a gente tentou levar para a advocacia. A gente tentou levar para que a advocacia se torne igualmente competitiva, né? Então, mudar o paradigma, mudar a cultura num primeiro momento. E aí depois, sim, falar de estrutura de escritório. E aí a gente mirou no custo-benefício, tá? A gente tentou achar soluções que todos os colegas pudessem ter acesso para ter uma ótima ferramenta de trabalho, para ter um escritório eficiente. Então, presidente, o que tu fala assim do que o OAB tem feito, isso é algo assim que às vezes eu vejo na internet, aproveito, estou falando contigo agora e com muitos colegas aqui, é um desabafo, né? Às vezes a gente vê na internet alguns colegas que não são sabedores do que a OAB faz, dizendo, pô, o que a OAB está fazendo, né? A OAB tem trabalhado muito, presidente. A OAB tem trabalhado muito pela advocacia. Eu fico muito feliz de estar servindo na tua gestão. Eu como conselheiro, como presidente de comissão, trabalho muito. E eu não consigo imaginar quanto tu trabalha. Tu trabalha muito mais. Né? Correria. Com satisfação. E isso assim. é importante ser dito. É importante ser dito. Para nós, conselheiros, presidente de comissão, nós nos espelhamos no teu trabalho. Em como é que nós podemos servir a advocacia melhor, em como nós podemos conduzir a advocacia para um futuro melhor. Né? Então, a única coisa que me entristece na internet é quando eu vejo assim, a OAB não tem feito nada por nós. A OAB tem feito muito. O que os colegas têm que entender é que a OAB somos nós. Sim. Somos nós advogados. Ótimo. Quero te dar uns abraços, estão dando um abraço. Quero mandar um abraço ao nosso secretário-geral do Conselho Federal, Beto Simonetti, que está nos assistindo. Um abraço, Beto, inspiração nacional da nossa OAB. Quero também o Marco Choi, presidente do Amazonas, que está passando uma dificuldade muito grande lá. Também está mandando um abraço, né? Está nos acompanhando. Vários presidentes, subseção Albornoz. Estamos aí, o nosso Márcio Macedônio, lá de Guaíba, que é lá da tua terra também. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Vamos aprofundar um pouco mais, Felipe. Hoje a OAB tem 270 salas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Né? Todas estão aparelhadas. Né? Hoje um advogado pode chegar lá e pode trabalhar nessas salas. Né? Nós atualizamos todas essas salas, tem lá o computador, o scanner e tal.
Eu quero básico. Porque, assim, ó, nós temos hoje uma divisão de estatística. 52% são a jovem advocacia, que já está acostumada com a tecnologia. Nós temos uma grande camada ainda de advogados, 40% que tu pegaste com fragilidades, né, na questão tecnológica. Nós temos que trabalhar contra o analfabetismo tecnológico. Essa é a missão da OAB. Não deixar nenhum analfabeto dentro da tecnologia básica para que ele possa exercer a sua profissão. Essa talvez é a luta da tua comissão, o trabalho que tu tem feito desenvolvido, o Albornoz, o Miguel Ramos, enfim, a todos, o César Sulzbach, tem trabalhado. Ainda nós encontramos advogados sem estrutura para trabalhar no seu escritório. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e já entrasse também nesta atualidade que nós estamos vivenciando agora no Tribunal de Justiça, que é o EPROC no Tribunal de Justiça, que foi uma conquista da OAB, da tua gestão lá também, junto ao tribunal, e um pouquinho também falar um pouquinho sobre o nosso assento dentro do tribunal. Porque hoje acho que está muito claro, Justiça do Trabalho e TRF estão consolidados. Tem os seus problemas, os sistemas, mas o Tribunal de Justiça, 77% ainda é físico. É o grande desafio nosso, né? O CNJ falou de que os prazos físicos só voltam no 31 de maio. Os prazos eletrônicos, desde 4 de maio, já estão percorrendo. E nós temos um grande desafio pela frente, que é a digitalização dos processos na justiça comum. O presidente Voltaire tem se dedicado ao diálogo importantíssimo, né? E, acima de tudo, um trabalho dedicado pelo diálogo, e a OAB recupera esse diálogo, né, nessa gestão. E eu queria que tu falasse também sobre isso. Então, o advogado, né, o fragilizado, o que ele precisa, o EPROC, que chega a pedido da Ordem há 2 anos atrás, isso é importante, no dia 11 de abril de 2018, dia do aniversário da Ordem, nós conseguimos lá que o TRF doasse o EPROC, e a questão do assento da OAB, esse diálogo, e essa, não é crise, mas essa grande dificuldade do nosso TJ hoje, ser um dos tribunais que está mais atrasado na questão do processo eletrônico. Perfeito, presidente. Para montar uma estrutura básica e rápida, tá, para o advogado trabalhar com processo eletrônico, o que é preciso? É preciso de um computador simples, tá? Um Core i5 para cima, uma conexão com a internet, não precisa de uma grande conexão, né? A partir de 3, 5 mega, o que vier a mais, melhor, né? E aí uma estruturação de software, que não caberia a gente entrar aqui agora, porque ela é um pouco mais complexa, mas temos vídeo lá no canal da CDTI, no YouTube, sobre isso. Tem lá na página da OAB, lá da comissão. Nós temos vídeos sobre isso. Mas a estrutura básica para trabalhar com o processo eletrônico, hoje, ela está muito facilitada. E isso pega um gancho no próximo ponto que tu pediu para falar, né? Que é o EPROC dentro da Justiça Estadual. Dentro desses treinamentos, dessas visitas que a gente fez a 106 subseções, em tempos de portal do processo eletrônico, que muitos conhecem como ETEMES ali dentro do TJ, nós sofremos muitas críticas. Claro que os colegas estavam preocupados, chateados com aquele sistema. Eu advogo na Justiça Estadual e também estava chateado com aquele sistema. É o tema TEMES, né? É o TEMES, né? É o TEMES, isso. Ele foi, no ranking do CNJ, ele ficou como o último, ou penúltimo em qualidade no país. Eram 48 sistemas. Quanto tempo ele ficou tramitando a sua gestação no TJ, tu sabe? O sistema TEMES? Que ele ficou funcionando? É. Ele funcionou de 2015 com mais força em diante, 2014 em diante. Né? Sim. E aí, qual que era o grande problema do sistema? Nós começávamos a trabalhar, eu começava a fazer um agravo de instrumento, por exemplo. E muitas vezes os servidores internos, os computadores que seguram o sistema, eles caíam no meio do meu trabalho e eu podia levar 4, 6 horas para protocolar um agravo de instrumento, por exemplo. Que nós ensinamos a fazer no curso de processo eletrônico, e eu sempre digo, petição inicial o advogado tem que levar 7 minutos para protocolar. Agravo de instrumento, 2 a 3 no EPROC. Né? Aí no TJ, antigamente eu levava 6 horas, porque ele parava de funcionar várias vezes.
Então, com a chegada do EPROC, que foi uma demanda da OAB, respondendo ao que os advogados pediam. Porque quando a gente chegava nas subseções, eu chegava para ensinar o ETEMES e o advogado me perguntava: mas doutor, por que não o EPROC? Por que estão botando esse sistema aí? Todas as subseções em que a gente chegava, começava a dar o curso de PJE mais ETEMES, o advogado perguntava: por que ETEMES e não EPROC? E isso começou a bater. Isso que foi uma onda para a gente fazer audiência pública, né? Exatamente. Eu levei várias vezes isso para dentro do Comitê Gestor de Processo Eletrônico do TJ, me informaram que havia alguma inviabilidade de fluxo e tal, mas a situação ficou insustentável e eu levei isso ao teu conhecimento, que prontamente foi acolhido para que a gente fosse fazer uma audiência pública. E que foi muito bacana, o TJ foi para dentro da Casa da Advocacia, foi para dentro da OAB, nos ouviu, foi sensível ao nosso pleito, foi feito um estudo de implantação do EPROC no lugar do ETEMES, e hoje nós temos o EPROC em pleno funcionamento. Né? A minha comissão, o César, o Albornoz, o Miguel, nós recebemos as dúvidas e os anseios. Olha, meu sistema não está funcionando. Isso vai para dentro da OAB e cai num e-mail que eu recebo. Então, eu tenho ciência de quanto é que nós temos o nível de satisfação dos advogados. Esses e-mails praticamente pararam quando foi implantado o EPROC. E no ETEMES eu não fazia outra coisa se não responder esses e-mails. Né? Uhum. Então, nós estamos numa fase excelente. E isso foi uma construção conjunta, mas se deu muito pelos pedidos da advocacia. Por isso que eu sempre falo nos treinamentos, o advogado tem que se comunicar conosco. Vai lá segue lá no Instagram da comissão, que é o Instagram oficial, cdti.abrs, manda dúvida, dica, problema, manda por lá, que eu faço chegar dentro de cada um dos tribunais. Os problemas repetitivos eu sempre levo para o presidente para tomar a ação do que é necessário. Mas é importante que a gente se comunique sempre. Certo. E nada mais eficaz, nós temos ali 20, 30 membros dentro da comissão, mas nada mais eficaz do que 80, 100 mil advogados do Rio Grande do Sul sugerindo melhorias para dentro do sistema. Então, a gente conseguiu a implantação do EPROC e conseguiu justamente pelo diálogo. O diálogo que era feito ali pelo Comitê Gestor de Processo Eletrônico, em que os entes, Polícia Civil, Defensoria, PGE, MP e OAB sentavam e conversavam com o tribunal, levavam as suas demandas, os problemas, sugestão de melhoria, e a partir daí ia se moldando. Claro que... Me diz uma coisa, aproveitando assim, Felipe, Dr. Esdras Dranta, presidente nacional da Advocacia da Associação Brasileira dos Advogados, né? Está te mandando um abraço também de Brasília, do Distrito Federal, a ABA, né? Associação Brasileira dos Advogados, está nos prestigiando também, mandando um abraço a ti, parabenizando. Me diga uma coisa, eu estou vendo muito ali pessoal preocupado com o EPROC, vou falar um pouquinho depois dessa que está acontecendo no Conselho Superior da Justiça Federal, mas já vou conversar sobre esse risco que parece que o EPROC está, de alguma forma, tendo nesse momento. Mas eu queria fala um pouquinho dessa grande sacada tua, usando as tecnologias da comissão, sobre o EPROC 8 minutos, né? Que está nas nossas plataformas, que porque hoje, com a tecnologia, tu consegue se deslocar para o interior, mas também deixa uma ferramenta muito importante. O que é esse projeto EPROC 8 minutos? Fala um pouquinho, filho. Legal. Num colégio de presidentes, eu me lembro que me pediram uma cartilha sobre o EPROC. Né? E a gente é muito bom em sintetizar a necessidade dos advogados e entregar a melhor solução. Esse que é o nosso negócio. Né? E eu, de viva voz, falei no colégio de presidentes: olha, presidentes, eu não vou entregar cartilha, né? Eu me recuso. Né? Uma comissão de tecnologia e inovação, eu não vou entregar uma cartilha, um PDF para vocês. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o EPROC em 8 minutos. Em vez dos colegas terem que me ouvir por mais 3 horas e meia explicando o que é, como funciona cada sistema, nós fatiamos aquele treinamento. E aí eu coloquei lá com o pessoal que gravou, porque vários membros da comissão fizeram a gravação, mas eu disse para o pessoal lá na OAB: não é para deixar ninguém passar de 8 minutos. Chegar em 8 minutos, corta.
Ah, mas tem fulano que não consegue. Não importa, corta em 8 minutos. Por quê? O colega não tem tempo de ficar 3 horas me ouvindo para descobrir como é que faz a contestação dele. Então, nós fizemos vários vídeos de até 8 minutos, alguns passaram um pouquinho, mas como contesta, como faz a inicial, como faz o agravo de instrumento, colocamos todos lá no site da OAB. Porque daí o colega está com dificuldade numa peça específica, ele corre lá, gasta 8 minutos, que a gente faz o passo a passo, mostrando a tela para ele, e ele volta. Por quê? A OAB ela tem que estar presente para auxiliar os advogados. Mas o advogado é independente. Ele tem que depender de si só para desempenhar a sua atividade. Então, a nossa função é dar ferramentas para que o advogado ande sozinho, por sua conta, e desenvolva o seu mistério. Aquilo é legal, porque em 8 minutos é muito didático. Os colegas que estão assistindo aí pode ver. É um projeto nosso de 8 minutos, 8 vídeos de 8 minutos, passo a passo, de como didaticamente o colega trabalhar dentro do sistema EPROC. Não há dúvida, tenho recebido muitos elogios, assim, Felipe, sabe, ao longo do tempo. É um projeto bom, porque tu está no interior, mas tu está também permanente. Se não me falha a memória, o Sérgio, que é o nosso assessor, que está aqui, foram mais de 57 mil acessos, esse 8 minutos, desde que foi criado. Bom, então não é pouca coisa. Eu Então, não sabia. podem, né? É isso aí. Então o Sérgio tá monitorando, né? Então os colegas têm do lá, enfim. E capacita também os advogados da terceira geração, que têm encontrado coisas importantes nessa tua fala aí, que é fundamental, assim. Vamos passar para um outro tema, né? Está sabendo que por nosso Tribunal de Justiça ser um dos mais atrasados hoje, e na questão da digitalização dos processos, tenho falado isso com o presidente Voltaire, com a desembargadora corregedora, a doutora Vanderlei, né? Até o nosso desembargador, doutor Meixe, também muito preocupado com tudo isso, né? Nós encampamos também, junto com o Ministério Público, Defensoria, né? Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral dos Municípios, uma ação para tentar resolver esse problema. São mais de 3 milhões de processos hoje físicos, né? E, segundo a resolução do CNJ, os processos físicos estão suspensos e proíbe que o funcionário vá ao fórum. Então, o fórum está fechado. Nós estamos postulando ao CNJ uma autonomia do presidente Voltaire, e lá entramos com um pedido de proposição para que ele tenha autonomia e possa fazer gestão aqui no Tribunal de Justiça, né? Sempre tenho dito isso, que a volta gradual da justiça é fundamental nesse momento, com toda a segurança, com todos os IPIs, reduzidíssimo, porque o comércio, em algumas cidades do interior, tu vê o comércio funcionando, tu vê a polícia civil trabalhando, tu vê a saúde, tu vê o executivo, passa na frente do fórum fechado. É complexo. E o tribunal quer desenvolver isso. E precisa, porque o servidor tem que ir lá e ajudar na digitalização, né? Então, nós vamos entrar num tema complexo agora, que é digitalização. Eu sempre tenho dito que não é responsabilidade da advocacia digitar processos físicos, mas está no momento de quem desejar facultativamente, dentro da advocacia, poder digitar os seus processos, possa digitá-los para vê-lo andar. Acho que tudo soma. O TJ está fechando com uma empresa para digitalizar todos os processos do Estado. O presidente Voltaire fala em 180 dias, tudo estaria, inclusive os criminais, que é um outro problema, né, os processos criminais. Começando com os grandes fóruns, intermediários e os pequenos. Então, eu queria ver contigo as resoluções que teve a Corregedoria, que tu leu muito bem, né, da questão da digitalização, falasse um pouquinho sobre esse tema da digitalização, porque às vezes falta informação, nós somos obrigados. Não, quem vai fazer isso é o tribunal. A advocacia, Ministério Público, Defensoria poderão, facultativamente, se assim desejar, ajudar. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo que está tão falado, e as nossas conversas lá no grupo também de integração do TJ, e eu com o presidente Voltaire, como está esse tema da digitalização, o que a OAB trabalhou, né, para que essa resolução saísse, a última agora, com as orientações que a corregedora dá, que dá autonomia aos diretores do fórum do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, presidente. Nós temos lido cada novo ato, cada nova versão do 16 de 2020 e estamos muito atentos a isso.
né? O que nos preocupava mais era a falta de uniformidade. E isso é importante deixar claro para os colegas que foi levado pela OAB ao tribunal, o tribunal está ciente de que a obrigação de digitalização do acervo é dele, né? Isso é um posicionamento do CNJ, inclusive. O que se quis com a digitalização dos processos de abrir a possibilidade e não obrigatoriedade é para os processos que precisam, por algum motivo ou outro, precisam ser digitalizados agora. Então, se abriu essa possibilidade para o colega que queira fazer isso. O que nos preocupou um pouco mais foi a questão de que, em algumas comarcas, saíram resoluções locais e aí cada um estava fazendo de um jeito, né? Alguns diziam que o advogado tinha que individualizar a peça, dizer o que era cada peça, nomear cada uma delas para mandar. Outros atos diziam, inclusive, que nós tínhamos que franquear a vista para a parte contrária dentro do nosso escritório, que a OAB já pediu para que se alterasse, né? Porque nós não podemos expor os advogados, agora em época de pandemia, abrir o escritório para outras partes, né? Então, nós conversamos e foi muito tranquilo os pedidos junto ao TJ, que rapidamente foram atendidos. Então, como que ficou a última resolução? Os arquivos eles devem ser individualizados e nomeados preferencialmente. Mas se o colega entender que não quer fazer dessa maneira, eu, Felipe, aqui no meu escritório não vou fazer assim, eu posso fazer um PDF inteiro, o processo todo e eu envio para o fórum. Porque eu não tenho tempo de ficar nomeando e separando peça a peça. Então eu vou fazer dessa forma, tá? E qualquer colega no estado inteiro está autorizado a fazer dessa maneira. É um ofício circular da corregedoria, né? Então vai ficar muito tranquilo. Inicialmente eles franquearam esse envio por e-mail. A gente já pediu para que se libere uma ferramenta, um FTP, para que a gente não tenha problema de limitação de tamanho de arquivo no envio. Então, está muito ágil. Eu acho que todos os entes, o tribunal e a OAB, estão conversando para rapidamente resolver o problema que todos estão tendo no meio dessa pandemia, que, devido ao isolamento social, estão um pouco mais acentuados. Mas, como sempre, através do diálogo, estamos encontrando as alternativas. Certo. E o que tu vê de mais dificuldade hoje, assim, nesse tipo de execução, assim? O advogado, por exemplo, o advogado que não tem estrutura no seu escritório, que é uma realidade, né, vai ter que aguardar isso, TJ, poder fazer a digitalização. Nós estamos estudando uma forma das OABs poderem recepcionar nas subseções, né? Um advogado poderia ir estamos tratando disso com os presidentes para fazer uma construção uniforme também dentro das nossas subseções, para que possa, aquele advogado que quer o seu processo, é tudo facultativo. Então, eu vejo, né, que é tudo muito novo, né, Felipe? Então, a gente foi pego agora com esse acervo enorme de processos físicos, né, que está fazendo a justiça parada. A justiça não pode parar nesse momento, né? Então, consequentemente, nós temos que tentar colaborar e ajudar, né? Claro. O comitê já está atuando, já está, se voltou a reunir já tem. Ainda não, presidente. Tá. Ainda não. Mas acho que agora que o doutor Alberto, né, Delgado, que é o presidente do núcleo maior de tecnologia do tribunal, está à disposição também para que a gente possa, acho que brevemente, se discutir isso, né? E poder avançar no tema. Exatamente. Tá. Né? Me diz uma coisa, Felipe, sobre o escritório digital, né? Um tema que o alemão levantou isso lá atrás também, tal, que não foi executado. Muitos não sabem o que é o escritório digital. Tu pode fazer uma definição didática para nós? Tu acha que ele seria viável se os tribunais investissem nisso? Claro que sim, presidente. Até isso está ligado com o tema que eu acho que seria importante tratar aqui, que é essa função de a gente ver um movimento nacional aí de unificação de sistemas. Se vê muito pedido aí de, olha, vamos unificar, vai ser pelo PJE, não vai. Eu acho que nós não temos como escapar desse tema antes de falar de escritório digital.
que é a proposta, né, de alguns? É de unificação de sistema, e eu adoraria, mas acho que não é possível um sistema só no país inteiro, né? E para mim não adianta que se tenha o PJE como única opção, mas só o nome PJE. Porque às vezes quando a gente conversa com os colegas dizem, mas o PJE não é ruim. E não é ruim, né? A única coisa é que o EPROC está mais adequado, anda mais rápido, é mais confiável, é mais transparente, mas não é o PJE da Justiça do Trabalho que se quer implantar, é o PJE dos estados, que é outra versão, né? E aí cada estado tem a sua versão. Então, se eu vou advogar aqui no Rio Grande do Sul, vai ser uma versão que se chama PJE, mas com funções suas. Se eu vou a Santa Catarina advogar, vai ser o PJE, mas outra versão. E aí eu vou ter que aprender a mexer no PJE de cada estado, o que para mim não serve. Então, aonde entra o escritório digital? O CNJ, há muitos anos atrás, propôs que todos os tribunais adotassem o MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Para que serve isso? Cada sistema de cada localidade, através deste padrão, consegue mandar mensagem e receber mensagem através desse modelo. O que significa dizer, o PJE conversa com o EPROC, que conversa com o SAGE, que conversa com qualquer sistema, desde que usando o MNI, que é uma determinação do CNJ. Determinado que todos os tribunais deveriam adotar o MNI, estar em compliance com o MNI, alguns anos após, surgiu a iniciativa do CNJ com a OAB Nacional de fazer o escritório digital. E o que é um escritório digital? O escritório digital é uma interface, é um programa em que o advogado vai aprender a mexer, e esse programa atrás, ele vai se comunicar com todos os sistemas do país. E para mim é excelente, porque nós aqui da OAB do Rio Grande do Sul vamos ensinar todos os advogados do Rio Grande do Sul a mexer no escritório digital. Então eu vou entrar lá no escritório digital e eu quero distribuir uma ação em Rondônia. Eu vou entrar no escritório digital, vou dizer que é Rondônia, vou fazer toda a minha peça, vou mandar, e o escritório digital vai mandar e se comunicar lá com o Rondônia. Eu não tenho que saber o que acontece por trás dos bastidores, eu só preciso que o meu processo chegue onde precisa chegar. E eu acho que é isso que falta, presidente. Eu acho que todos os estados, nós já batemos nisso há bastante tempo, mas todos os estados deveriam encampar que no seu estado os tribunais adotem, sejam perfeitamente em conformidade com o MNI. O EPROC já está, inclusive, com a versão 3.0, que é a última. Está tudo ok, está pronto o MNI do EPROC. Então, todos os estados têm que estar em conformidade com o MNI. E aí nós temos que conversar com cada tribunal para que adote o escritório digital. O CNJ tem que terminar de desenvolver algumas funções que faltam ainda no escritório digital, mas essa é a solução. Essa é a única uniformização que nós vamos ter no país e é o ideal para todos os tribunais e para a advocacia. Vamos fazer isso aí. Eu vou me comprometer a trabalhar mais intensamente. O presidente Lamáquia fez um trabalho importante quando presidente nacional, mas parou nos entraves burocráticos que existem, né? Mas o escritório digital, para mim, hoje, dependendo do sistema, você vai lá, distribui e ele automaticamente faz a distribuição independente do sistema. Ele uniformiza o sistema, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Eu acho que seria, talvez, a grande sacada do investimento nisso, em vez de nós estarmos lá discutindo o PJE, do CNJ, do trabalho com o EPROC, né? Vamos trabalhar isso, acho que é uma questão fundamental, talvez até, de saúde para todos nós, né? Porque uma saúde mental, lidar com 300 sistemas, o advogado sai daqui, vai para Santa Catarina, vai para o Mato Grosso, São Paulo, né? É o futuro. Então, que nem a nossa secretária-geral, Fabiana Pars, está dizendo que o escritório digital é o caminho, nós vamos nos comprometer ao OAB enquanto estivermos aí, junto com os nossos conselheiros federais, para a gente poder levar adiante essa importante ferramenta que pode nos salvar. Mas, por enquanto, nós temos que ter uma missão aqui, Felipe. Nem tudo de coisa boa a gente conversa, né? Eu quero dizer à advocacia gaúcha que também o EPROC corre um risco hoje de sobrevivência, né? O EPROC ele está sendo gestado
uma discussão muito forte dentro do Conselho da Justiça Federal em Brasília, no sentido de querer unificar os processos, os sistemas de processo na Justiça Federal. O EPROC temos aqui na 4ª, temos na 2ª região, né? E essa discussão está correndo muito forte, tanto que a OAB encampou junto com a seccional do Rio, Santa Catarina e Paraná, o Conselho Federal também, a Associação dos Juízes agora recentemente, o Ministério Público, o Marcelo também, que é o procurador-geral aqui do Ministério Público Federal, que atua bastante na Justiça Federal. Está para ser votado em breve se o EPROC continua a existir ou se parará de existir e nós assumiríamos o PJE, como o ministro Toffoli assim deseja. Eu estava em Brasília, no CNJ, quando teve essa discussão, e lá trabalhamos forte, conseguimos que lá as coisas não andassem e tivesse algum tempo mais de discussão. Mas essa fala que está tendo no Conselho da Justiça Federal me preocupa muito, porque eu falando com o presidente Laus, aqui do TRF4, alguns presidentes entenderam pela unificação. Mas há possibilidade, estamos trabalhando fortemente para um diálogo existente dentro do Conselho do presidente Laus para que a gente pelo menos salve o EPROC. Eu te diria que seria talvez para nós aqui um retrocesso se fosse descontinuado o EPROC, né? O que tu tá vendo nessa política? Eu sei que tem conversado com o pessoal do centro do país, Felipe, tá uma preocupação muito grande. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho dessa preocupação toda nossa. Presidente, tu sabe que eu sou da prática, né? E eu conversei com todo mundo que eu pude conversar. Nós temos trabalhado ultimamente de forma incansável para que isso não aconteça. Eu, particularmente, acho um absurdo, né? Nós estamos com uma votação marcada para agora, no início da semana, para ver se o PJE vai substituir o EPROC ou não. Eu acho que deveria haver sensibilidade de se entender que nós estamos no meio de uma pandemia. E vai faltar dinheiro em todo lugar. Não é o momento de gasto de verba pública agora, de substituição de nenhum sistema. Agora nós temos que trabalhar com sobriedade, com as verbas públicas e fazer com que as coisas andem, né? Não perde só a advocacia do Rio Grande do Sul em perder o EPROC. Perde o jurisdicionado, perde todos os locais em que ele vai ser substituído. Ele é um sistema extremamente transparente. E eu posso, dentro do EPROC, verificar cada queda do sistema, mesmo que ele não tenha gerado um novo cálculo de prazo. Porque a política do EPROC é transparência, 100%. Então, eu acho absurdo a gente estar tendo que tratar desse tipo de questão agora, né, num momento tão delicado que todos nós estamos vivendo. E não há que se falar, nós estamos trabalhando. Eu acredito muito no bom senso, inclusive do CJF, de que não vai mudar, né? Eu acredito que não pode mudar. E é importante que os advogados que estão nos assistindo que se manifestem, né? Que se manifestem, que digam da importância. O EPROC, ele é um sistema que eu nunca vi, né? O PJE, alguns falam bem, outros falam mal. O ETMs, uns falam bem, outros falam mal. No ETMs, bem mais falam mal, né? Mas no EPROC, servidores adoram esse sistema. Os magistrados, os advogados adoram esse sistema. O MP gosta, os usuários do MP, os usuários da Defensoria Pública gostam. Então é um sistema unânime. Usa tecnologias livres. Eu não dependo de licença para trabalhar com o EPROC, né? Trabalha com código aberto. É cedido gratuitamente pelo TRF. Há uma real uniformidade pelo EPROC, porque no momento que o TRF disponibiliza para o TJ aqui do Rio Grande do Sul, disponibiliza para o TJ de Santa Catarina, e quando o TRF aqui atualiza o seu motor, automaticamente atualiza em todos os tribunais. Enquanto que, por exemplo, no PJE, disponibiliza uma versão nova e aí cada tribunal diz, olha, nós temos ou não temos verba para atualizar. Não, essa versão nós não vamos aderir, nós vamos aderir a próxima.
vira uma bagunça. O EPROC não, ele é uniforme. Saiu alguma funcionalidade nova aqui no EPROC da Justiça Federal, eu sei que ali no TJ vai ter também, porque atualizou. Então, é o melhor dos mundos. O advogado não tem que intuir o que tem que fazer. Ele sabe o que o sistema tem e o que o sistema não tem. Então, nós não podemos, é a minha opinião, claro, mas nós não podemos aceitar nova colcha de retalhos no país sob o nome de PJE. Nós temos que achar uma solução, e a solução está posta, foi posta pelo CNJ em parceria com a OAB. É o escritório digital. Só que nós não podemos deixar passar agora, e eu tenho certeza que haverá sensibilidade do CJF e que vai ser revertido, que vai ser mantido o EPROC. Mas não é porque vai ser mantido o EPROC que nós temos que arrefecer. Nós temos que insistir com o desenvolvimento do escritório digital, até porque ele vai ser feito a muitas mãos, então a cada nova funcionalidade vai aproveitar para todos. Nós temos que pressionar os estados, através das OABs, e a OAB Nacional. Tem que ir para cima, tem que conversar, dialogar e sugerir melhorias, mas nós temos que firmar os convênios. Cada tribunal tem que firmar o convênio e aderir ao escritório digital. É isso que eu falo há tempos, mas parece que o pessoal não entende. O tribunal não está fazendo um favor, cada tribunal que aderir não está fazendo um favor para a advocacia, está fazendo um favor para si, porque o seu sistema não vai ser modificado. Então nós temos que aderir ao escritório digital. Falei com o alemão, ele também pensa dessa maneira. Eu falei com outras pessoas que pensam. Eu acho que é o melhor para o sistema judiciário, para a advocacia. O que o judiciário tem que ter em mente é que o judiciário serve ao jurisdicionado e não o contrário. Então precisa ouvir o jurisdicionado. E quem é que representa o jurisdicionado dentro do sistema de processo eletrônico? É o advogado. Quantos são os usuários de sistema de processo eletrônico que são dos entes e quantos são os advogados? O advogado hoje, numericamente, é o maior usuário do sistema de processo eletrônico. E aí eu acredito o sucesso do EPROC. O EPROC, desde o seu nascimento, nasceu conversando com a advocacia aqui no Rio Grande do Sul, conversando com a OAB. Estava lá o Miguel e o Albornoz, no nascimento do EPROC, dizendo, olha, isso precisa ser dessa forma, para nós não pode ser assim, tem que ser assado. E o EPROC reflete, nós participamos desde o começo. Então, a minha mensagem é que, sim, o diálogo faz toda a diferença, mas nós temos que agir para que o MNI, que foi proposto pelo CNJ, passe a valer em todos os tribunais do país. E nós vamos fazer a nossa parte aqui no Rio Grande do Sul. É ótimo isso. Vamos amanhã, tem um alemão, a gente conversou com ele, vai estar na sessão do CNJ, o CNJ não, do Conselho de Justiça Federal, né? Tomara que a gente consiga vencer essa etapa e depois vamos forte na questão do escritório digital. Isso é um comprometimento nosso, eu, da diretoria da OAB, vamos propor isso ao Conselho Federal para levar adiante. Estamos chegando no finalzinho aí da nossa live, né? Acho que a gente conseguiu colocar muito bem. Antes disso, nós temos também as sessões virtuais agora, que elas estão aí acontecendo, né? E a gente está liberando. Tem um colega que perguntou qual é a função da OAB, das prerrogativas, o que está sendo feito. Nós mandamos um ofício para o TRT e a resolução que saiu foi muito boa. Eu acho que é uma resolução que tem algumas coisas a serem adaptadas, mas aderiu muito às prerrogativas dos advogados nessa questão da audiência virtual lá na Justiça do Trabalho. Uma vitória nossa foi um ofício que a OAB mandou para o TJ, pedindo que os advogados fizessem tentação oral em tempo real. E foi acolhida nas sessões dos julgamentos, né? E a partir de agora, nós vamos ter o advogado tentando oralmente, né, no momento da sessão do julgamento. São conquistas importantes que nós vamos amadurecendo e levando as prerrogativas cada vez mais. E a gente vai indo de passo a passo, conseguindo levar adiante esse objetivo que é pensar na advocacia e na cidadania. Eu queria que tu deixasse, Felipe, algumas palavras finais aí para que tu pudesse passar para a advocacia, que hoje nós tivemos um público maravilhoso. Eu quero agradecer a todos os presidentes, não vou citar o nome, mas estão vários presidentes que estão conosco, conselheiros estão conosco, a diretora da ESA, a doutora Rosane, está conosco, pessoas de lugares do Brasil conosco. Uma palavra que tu possa nos dar aí de alento
e colocar a comissão à disposição, né? E o EPROC 8 minutos, sucesso, hein? Sucesso no Brasil, o EPROC 8 minutos. Então, falar um pouquinho mais, né, Felipe, o que a gente pode esperar daqui para frente e a comissão, futuro da comissão nos seus trabalhos frente à OAB. Bom, colegas, eu já quero agradecer por vocês estarem com a gente aqui no domingo à noite, né? Nós estamos acostumados a trabalhar fora de horário comercial, de manhã, de tarde, de noite, dentro da OAB, e quem serve a OAB sabe muito bem disso, conselheiros que estão aí, presidentes, sabem que é assim que funciona, mas eu quero deixar o acesso para vocês que vocês entrem em contato sempre que necessário com a comissão. Seja através do meu perfil pessoal, pode me chamar lá e me demandar, eu estou sempre à disposição. E seja através do perfil oficial da CDTI, que é o cdti.abrs, na página da comissão, lá dentro do site da UAB, nós temos os vídeos, que é o EPROC em 8 minutos, que está lá, que ensina os colegas a trabalharem com o sistema. É um sistema muito simples, muito fácil, intuitivo. Vão até lá, deem uma conferida no material. Mas mais importante ainda, surgiram melhorias. Nos digam qual que é a realidade de vocês. A gente está sempre indo ao interior para ajudar os colegas, mas é importante esse contato direto. Né? Ontem eu falei com uma colega no privado que ela me disse de uma situação de suporte no sistema de processo eletrônico que eu não sabia que estava acontecendo dessa maneira, que ao meu ver é equivocado, e segunda-feira eu vou demandar. Então é importante que a gente converse, que a gente saiba quais são as dificuldades. A comissão ela trabalha de forma incansável. Eu gosto muito das palavras do Dr. Gustavo Wilhelm, que toda vez que me vê me fala, olha, doutor Felipe, a comissão de vocês é uma comissão prestadora de serviço na OAB. E é verdade. Nós estamos lá para servir a advocacia, para levar a advocacia para um lugar melhor, para ajudar a gestão do presidente Breyer, para auxiliar, para que os colegas trabalhem melhor. Né? Esse é o real intuito da CDTI. Sempre foi assim e sempre será. Então, eu peço a colaboração de todos que conversem conosco. Nós, lá na comissão, nós não tratamos só de processo eletrônico. Processo eletrônico é um pequeno traço da nossa comissão. Nós lá tratamos de tecnologia, de inovação. Né? Quando a gente fala de inovação na advocacia, os colegas pensam logo em instalar um sistema novo, botar um programa. Inovação não tem nada a ver com isso. Inovação é simplesmente remodelar processos dentro do escritório para que eu me torne mais eficiente, consiga melhores resultados, fazendo algo diferente. Então, em algumas vezes eu digo, olha, o processo eletrônico não é mais o futuro da advocacia, o processo eletrônico é passado. Nós temos um futuro ali que são questões muito mais grandiosas. Nós temos a inteligência artificial. O EPROC já trabalha com inteligência artificial. Poucas pessoas sabem disso. E está com uma acurácia muito legal. Então, a gente tem trabalhado não só no ramo do processo eletrônico, a gente tem trabalhado com tecnologia pura, com inovação pura. Então, os colegas que se interessam por isso, venham, se alistem para trabalhar na comissão ou nas outras diversas comissões que a OAB tem. Né? Falo de novo, a OAB somos nós, advogados. Né, presidente? O que eu teria para dizer isso e agradecer aí o espaço para a gente poder falar hoje um pouquinho. Eu quero encerrar te agradecendo, Felipe, teu trabalho incansável, do Albornoz, do Miguel Ramos, a todos os teus membros de comissões que estão junto contigo, teus parceiros. Quer dizer que essa obra é sempre coletiva, sempre tem dito de que nós somos vitoriosos porque nós trabalhamos com a união. Né? Esse é o espírito de todo esse grupo que está hoje na OAB, os 106 presidentes, os nossos conselheiros seccionais e federais. É um trabalho de dedicação, nós trabalhamos muito duro, né? E vamos continuar trabalhando em tempos difíceis. Né? E essa live hoje esclareceu mais um pouco qual o trabalho que a gente tem feito e os desafios que temos dentro do processo digital. Mas eu quero, em teu nome, mais uma vez, muito obrigado
por toda a dedicação, pelo comprometimento, pelo espírito de ordem. És um jovem advogado que vem dessa safra importante de novas gerações dentro da OAB, que logo ali na frente terão seus rumos também, as suas diretorias, e levar essa OAB com essa seriedade que tem que ser, como a nossa OAB do Rio Grande do Sul tem sido, séria, com espírito de ordem, honrando 88 anos de tradição, pensando na advocacia e pensando também na cidadania. E agradecer a todos vocês que passaram conosco esses momentos agora e dizer que brevemente nós vamos ter mais uma live, daqui a pouco, institucional, trabalhando com temas que têm diretamente ligação com a advocacia. Hoje, acho que nós tratamos e avançamos muito na questão digital do processo eletrônico, conhecemos um pouquinho mais do trabalho do Felipe, da sua comissão, né, de tecnologia, e nós procurem, vão ao site, se informem, entrem no Instagram da comissão, dê sua sugestão, apresente suas dificuldades, nós precisamos de vocês para poder acertar mais e errar menos. Esse é o espírito de ordem. Tá certo, Felipe? Obrigado. Vai ficar gravada essa live, né? Essa live é importante, ela vai ficar gravada aí, nós vamos botar também lá no YouTube depois, tá? Um abração a todos. Boa semana decisiva para todos nós. EPROC, vamos lutar até o último minuto. Avanços com a Corregedoria do Estado e também aqui no nosso Estado, também na digitalização e futuro da nossa justiça estadual, que a gente precisa tanto, né? De justiça nesse momento, tá certo? Estamos sempre no lado da advocacia, sabemos da dificuldade de todos. A OAB tem limites, mas dentro desses limites nós seremos incansáveis nessa representação. Um abração, beijo no coração, Felipe, um beijo a todos, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.